Graça e paz, amadas, vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira orando a partir das Escrituras. Hoje a gente já está meditando no Novo Testamento, a gente está na segunda-feira de oração, orando a partir das Escrituras no Novo Testamento. E graças a Deus por isso, estamos aqui juntas, encorajando umas às outras a meditar na Palavra de Deus e a orar na Palavra de Deus. Então, hoje a gente vai meditar no livro de Timóteo, capítulo 4, do verso 8 ao 10. Vamos ler? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O tema desse devocional é treinando para a piedade. E desde sempre, nós sabemos que exercício físico, que treinar é essencial para as pessoas e principalmente para quem deseja sobressair em algum esporte. Então, treinar é fundamental, né? E o treinamento para os atletas que estão iniciando e para os que já estão ativos, né, é totalmente diferente. Tem um processo ali para você chegar no seu objetivo. E o treino, a gente sabe que ele tem que ser constante, que ele tem que ser contínuo, né, que ele vai crescendo sua complexidade com o tempo, né, vai se tornando mais difícil, até que verdadeiramente se torna desafiador para o atleta e começa a demandar alguns sacrifícios. E no texto, hoje, nós vimos que isso não era nenhuma novidade, era uma coisa já sabida desde que Paulo escreveu para Timóteo, né? E Paulo, nesse trecho, ele está encorajando os crentes a treinarem, mas a treinarem para algo cujos benefícios não era só para um corpo saudável e nem para um troféu, que muitas vezes é o objetivo do atleta, né? Mas sim, ele queria que os cristãos treinassem para um benefício eterno, para aquilo que era para sempre, para essa terra e para sempre. E o exercício físico, a gente tem que admitir, né, que a gente sabe que ele traz muitos benefícios inegáveis para a nossa vida. Mas nós temos que lembrar que é só para essa vida, né? Que nós somos limitados, que o nosso corpo tem um limite. E treinar para a piedade, que é o que Paulo está nos instruindo aqui, que ele fala no verso 7, exercita-se na piedade. Essa piedade, ela tem relevância quando a gente se exercita, não só para o agora, mas ela tem uma relevância para sempre. E quando a gente fala de piedade, logo a gente pensa na nossa cabeça, a pessoa, uma característica, né, de uma pessoa piedosa, é uma pessoa que se compadece com o seu próximo mais, né, do que a outra, é uma pessoa que é mais amorosa, né, que vive fazendo coisas em função de outras pessoas. Né, a gente consegue perceber algumas características, né, dessa virtude em algumas pessoas, mais do que em outras. Mas o que Paulo está afirmando aqui, que para os que creem em Cristo Jesus, nós já temos essa virtude. Claro que um às vezes é mais assim, evidente do que o outro, mas nós já temos. Então, ele quer que a gente exercite, né? Que a gente desenvolva isso, porque nós já temos. E quando ele está falando aqui nessa piedade, não é somente nessas características com o próximo, mas sim essa piedade em Deus. O que é essa piedade em Deus? É uma devoção, é uma adoração, é uma entrega, é um relacionamento, é um sacrifício, é um arrependimento em Deus.
Ele está querendo nos ensinar aqui para nós exercitarmos a nossa piedade em Deus. Então, porque nós que cremos, nós já temos, nós temos que desenvolver, nós temos que exercitar isso em nós. Porque lembra, nós somos pecadores, ainda estamos aqui. Então, nossa carne sempre vai gritar para algo que não é para Deus. Isso é fato, né? Então, e com base nisso tudo, eu quero te fazer uma pergunta, como eu fiz para mim mesma. Qual a importância você tem dado para a sua piedade? Você tem dado mais importância para o exercício físico? Ou você tem dado importância maior para a sua piedade? Qual você tem gastado mais o seu tempo? Qual você tem dado mais atenção, entusiasmo, energia, correndo mais atrás, se preocupando mais? E quando a gente fala em exercício físico, né, a gente pode colocar outra coisa aqui no lugar. Não só exercício físico, você não está dando mais importância, talvez você não seja uma pessoa atleta que nem eu, né? Então, a gente coloca outras coisas no lugar. Nós não temos exercitado a nossa piedade. Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes a gente não exercita a nossa piedade como Deus deseja que nós exercitamos. Por quê? Porque nós colocamos outras coisas no lugar. Nós gastamos mais tempo, mais energia, entusiasmo, preocupação com tantas outras coisas na frente dessa devoção que Deus deseja que nós tenhamos com Ele. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui, está nos encorajando, para que nós treine, que nós precisamos investir tempo nisso, né? Na leitura da palavra de Deus, né? Conhecer mais quem esse Deus é em nossas vidas, fortalecer de fato os nossos músculos espirituais, né? Que com o tempo, para que com o tempo eles não definhem, eles não se atrofiem. Nós precisamos literalmente puxar ferro, né? Pegar forte, pegar pesado. Se você não puxa ferro, já puxou alguma vez, né? Alguma vez na sua vida, né? Às vezes pratica algum exercício, a gente sente que os músculos começam a queimar, né? E pegar pesado na questão de entendimento a quem Deus é e do que Ele espera que nós sejamos e de como ser mais parecidos com Cristo. Então, né, se você é uma pessoa que nem eu, que muitas vezes não é uma atleta, né, mas às vezes a gente coloca tantas outras coisas na frente de Deus, tantas outras prioridades. O exercício físico eu já comecei várias vezes a desistir no meio do caminho. E é isso que Paulo está nos encorajando aqui, a não desistir. A não desistir literalmente quando esse treino começar a queimar. Quando esse esforço começar a fazer sentido para você. É isso que ele está trazendo para nós. Que a gente não desista. Eu muitas vezes já desisti de exercício físico. Porque a gente sempre coloca outras coisas na frente. A gente dá outras importâncias. Ou a canseira, a preguiça, ao cansaço, né? E outras coisas numa agenda lotada que a gente coloca na frente. A gente sempre dá prioridade e é assim que a gente faz com Deus, todos os dias. Talvez a gente não exercite a nossa piedade como Deus deseja. A gente não está exercitando a nossa piedade como Deus deseja, que para que cada vez mais nós sejamos parecidos com Cristo. E à medida que nós treinamos, nós nos fortalecemos, né? Que nos torna menos suscetíveis a lesões. Menos suscetíveis, amadas, não livres, né? Mas quais são essas lesões? Ventos de doutrina, tempestade da vida, tudo aquilo que o nosso coração deseja. O cansaço, a preguiça, um curso, talvez você coloque mais entusiasmo, né? Assistir uma Netflix, coisas lícitas, coisas que são boas, mas onde nós não nos exercitamos, nós não colocamos Deus para que nós possamos na frente, né? Como prioridade, como uma devoção mesmo ao Senhor, uma entrega ao Senhor, como Ele deseja.
E a gente coloca tantas outras coisas, como a gente coloca muitas vezes para não fazer o exercício físico. Porque o exercício físico, ele sim traz muitos benefícios para a nossa vida. Nós temos que reconhecer que nós temos que ter uma vida saudável aqui nessa terra. Nós temos que reconhecer que temos que ter um corpo saudável enquanto estamos aqui, pois somos templos do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que esse exercício físico é fundamental sim para a nossa vida. Mas o que tem valor maior e muito mais proveitoso, não só aqui nessa terra, mas sim para a eternidade. Que é o que nós treinamos para a piedade. Nós temos que treinar para a piedade, porque isso é para a eternidade. O treino físico é importante sim. O fazer exercício físico é importante sim. As suas outras coisas também são importantes. Mas nós temos que analisar o nosso coração enganoso. O que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida. Se é a nossa piedade, se nós temos dado a importância devida para a nossa piedade, que Deus já nos deu, em devoção a Ele, ou se nós temos dado importância para as coisas da vida, que aparecem, as nossas agendas lotadas, a nossa preguiça, porque a gente quer dormir um pouquinho mais para não fazer o exercício físico, né? E é assim o nosso coração. Então, que nós possamos, né, entender que o exercício físico sim é importante, mas que Deus quer que a gente se esforce em ter uma vida piedosa com Ele. Que a gente possa orar para que o Senhor nos ajude a treinar de forma consistente para a piedade. Que seja essa nossa oração hoje. Que o Senhor nos ajude em meio a essas dificuldades desse treinamento, que são inevitáveis, a perceber os pequenos resultados, né? Que o Senhor nos ajude para que nossa esperança esteja firmemente plantada no Deus vivo, que ao seu tempo vai mostrar o cumprimento de suas promessas, não aqui somente, mas na eternidade que nos aguarda. Por isso, o exercício físico aqui e a sua agenda também são importantes, são proveitosos, mas é pouco proveitoso comparado ao exercício da nossa piedade, que nos traz benefício para essa vida e para a eternidade. Ore nesse sentido, nessa segunda-feira. Ore por isso, amadas. Ore para que o nosso coração esteja alinhado para aquilo que tem mais proveito em nossas vidas. Amém? É esse o nosso devocional de hoje. Fiquem com Jesus, meditem as Escrituras e orem. Orem, amadas. Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.